que você responderia pra alguém que te perguntasse como eu faço pra encontrar o meu propósito? Primeiro eu responderia para ele o seguinte: olha, não faça perguntas desse tipo, porque você se abre para todo tipo de picaretagem, né? Eu diria isso, como já disse algumas vezes. Agora, se avançasse a conversa, né? Eu poderia dizer coisas do tipo assim: olha, talvez se você parar de fazer marketing de si mesmo, parar de ser mentiroso, parar de ficar preocupado em agradar todo mundo, isso talvez ajude a você a encontrar propósito. Agora, lembre sempre, a grande maioria das pessoas não tem propósito nenhum. E nem podem ter. Por Elas têm quê? que pagar a conta. Tá. Pagar a conta. Comer. Isso já é uma conversa meio elitizada, né? Já. Entendi. Propósito é luxo. O que não significa que uma pessoa de classe mais vulnerável não possa e não tenha. A gente hoje tem que fazer disclaimer Aham, o tempo inteiro, aham, porque aham, o mundo é tomado por idiotas. aham. Então, assim, isso não significa dizer que uma pessoa de classe social vulnerável não tem o direito de buscar seu propósito e perseguir objetivos na vida e blá, 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 blá. É claro que isso é fato. Mas essa discussãozinha toda, é claro que. Veja que jovem que pede demissão porque não encontrou propósito na empresa que trabalhava, provavelmente tem para onde voltar em casa, tem comida em casa, provavelmente tem uma estrutura material mínima. Senão ele não fazia isso. Ele ia trabalhar em telemarketing, ele ia ser motoboy, ia engolir sapo todo dia. Sim, sim. Eu acho que. E tem aquela coisa também do trabalhar com o que gosta, né? É o que eu procurei, né? Trabalhar com o que gosta. Olha, Nem botar sempre mais é, água aqui. nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível, mas é muito bom. É. Eu, eu sempre falo isso. É claro que quando você é jovem, você não sabe direito o que gosta. Sim. Mas eu acho que eu entrei na faculdade de medicina, eu devia ter 19 anos. E entrei porque fiz psicoteste, que na época era comum, né? Teste vocacional Sim. e minha família era de médicos, então a psicóloga falou: faz medicina. Você gosta de biologia? Quem faz medicina, entre medicina, faz qualquer coisa, Sim. entendeu? Passa em qualquer vestibular, faz qualquer coisa. Então faz medicina. Aí eu fiz. Não pensei direito. Família de médicos, né? Muito mais fácil a carreira. Mas à medida que fui avançando no curso, fui percebendo que as discussões que eu gostava, tendo 19, 20, 21 anos, não eram as discussões que tinham na aula de medicina. Eu preferia as discussões que eu tinha no ensino médio, com professor de sociologia, filosofia, redação, mesmo de ciência, mais uma discussão de ciência aqui, ó. Não a aplicação técnica da ciência. Então eu acho que quando você tem 19, 20, 21, 22 anos, você começa a ser capaz, pelo menos alguns de nós, a perceber isso, certo? Que você pode gostar mais disso e gostar menos daquilo, né? E eu digo para você, uma coisa que funcionou muito bem para mim foi quando eu comecei a me imaginar meu futuro. Então eu imaginava eu trabalhando no hospital, eu falei, nem a pau. Ah, Não legal. quero trabalhar no hospital. Eu imaginava eu passando o dia inteiro atendendo o paciente, seja lá qual fosse a área. Cheguei a pensar em ser gineco, obstetra, porque eu tive muita experiência nessa área, mas no final eu pensava em ser psiquiatra, por razões óbvias, a psicanálise, mas assim. E aí eu imaginava eu trabalhando num consultório. Também não te Não, agradava. também não me agradava. E eu pensava, eu queria estar trabalhando numa universidade, queria dar aula e discutir questões da nossa época, história. Eu cheguei a prestar história no meio e não fui, né? Passei em história e não fui, mas assim,
E aí eu comecei a pensar no futuro. Eu quero esse futuro no meu cotidiano. Isso me ajudou muito. Você escolheu, então, né, Pondé? Eu escolhi. Sem saber se ia dar certo. A chance de dar errado era enorme, né, cara? Imagina trocar a profissão de médico por filósofo com um filho e uma mulher. Por exemplo, você foi fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo mirando em ser professor. Eu comecei a ser professor quando eu estava fazendo o final do mestrado, né? Então eu fui professor, interrompi, eu comecei a dar aula na FAAP, né? Onde tem uma turma até hoje, Sim. na Faculdade de Comunicação. Você dá aula ainda lá? Dou. Eu tenho uma turma só por causa da agenda. O pessoal da MTV, alguns foram alunos seus, né? O pessoal fala, assim, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns ali, galera de comunicação da FAAP, um monte fez aula com você. Eu dei assim. muita aula para muita turma. A minha diretora no programa da TV Cultura, Linhas Cruzadas, foi minha aluna na FAAP. Tá. Quer dizer, eu encontro muito ex-alunos em mídia. E ex-alunos que estão bem na carreira, né? Que estão bem na carreira, exatamente. Que fizeram bem o trajeto, né? Entraram no mercado. Sim. Então, porque sempre foi uma faculdade de comunicação muito boa. Isso, né? isso. E com penetração no mercado. Então, assim, eu parei de dar aula quando eu fui fazer a Bolsa Sanduíche, como se fala na época. Passei 2 anos na França pesquisando doutorado. Voltei para a FAAP. E quando eu defendi, daí eu fui para a PUC, porque eu queria trabalhar em mestrado, doutorado, dar aula. Aí fiz concurso para a PUC. E por que eu fui para a PUC? Porque eu queria trabalhar com filosofia da religião. Tá. E não tinha isso na USP, na Unicamp, em lugar nenhum, em nenhuma pública. Hoje tem um pouco. Sociologia de religião, mas filosofia da religião continua não tendo. Sim. Tem na UNB, que eu sei. A USP não é forte na área de teologia, essas coisas, Não né? tem. Universidade pública, tradição secular, né? Mas a UNB, por exemplo, tem um departamento de filosofia da religião. Eu conheço gente, amigo meu, né? Que trabalha eles têm lá. estudos judaicos, eu acho que tem um mestrado Na USP lá. tem. Na USP tem. Mestrado e doutorado. Estudos judaicos, Então, é cultura judaica e a religião está no meio. Mas Sim. não é teologia. Né? E assim, você sendo ateu, você gosta muito de teologia e de religião, né? Tem alguma coisa que te fez se interessar por isso? Olha, 2 coisas. Os textos místicos. E a minha habilidade, a minha experiência estética da ordem das sensações, como se fala em filosofia. Estética em filosofia não é arte, tá? Do século XIX para cá se criou a disciplina estética como filosofia da arte. Tá. Mas quando você fala experiência estética em filosofia, vem desde a Grécia. Significa experiência sensorial. Tá. Estese, sensação. Por isso, anestesia. Quando você interrompe a sensação, dor, no caso. A minha experiência estética contínua a partir de um certo momento na minha vida, inclusive, principalmente na época da França, frequentando catedrais e tudo mais, e a experiência com música sacra, sempre me levou a uma certa percepção intraduzível de que poderia existir alguma dimensão transcendente na vida humana. Né? Isso esteticamente falando. Tá. Quando eu digo esteticamente, é claramente sensação. Com música, eu adoro o templo religioso vazio. Adoro, até hoje. Seja lá de religião for. Então, assim, associado ao meu interesse pelas antropologias religiosas e filosofia, modelos de ser humano em religiões, que eu conheço basicamente judaísmo e cristianismo, né? Não entendo nada de religião oriental, nunca li nada, não entendo disso e não falo disso, né? Não é minha área de conhecimento. Esses 2 fenômenos fizeram com que eu quisesse estudar a filosofia da religião. Entendeu? E quando eu fui fazer concurso, eu tinha um ex-professor que foi uma espécie assim de
como se fala hoje? Mentor? Sim. Hoje está na moda. Mentor, tudo vira moda. Né? Mentor era uma palavra comum de você se referir a alguém que é mais experiente, que te ajudava na formação profissional. A gente não consegue passar propósito para as pessoas. Mas e quem disse que tem propósito? Mas não importa se tem ou não. Agora fudeu. Aí fudeu. Se é pra gente discutir a sé, quem disse que tem propósito? Eu espero que tenha propósito, né, Não, cara? uma coisa é dizer... Você não falou que eu era niilista? Então vamos nessa. Agora vamos. Então, Agora vamos, bora. Então assim, ó. Se uma coisa é eu dizer que pessoas podem encontrar propósitos na vida delas. Por exemplo, eu encontrei um. Eu fui para a filosofia de forma obcecada, certo? Apaixonada, digamos assim. Eu acho que algumas pessoas têm essa experiência em algumas outras atividades. Eu acho que grande parte da humanidade não tem nenhuma vocação especial para fazer coisa nenhuma, porque a gente não evoluiu no ambiente de trabalho e profissão, certo? A gente começou a ter trabalho e profissão ontem, certo? Então, assim... Mas a gente sempre teve função, né? Hã? A gente sempre teve uma função social. Quando a gente era caçador-coletor... Né? Não é a mesma coisa. Uma coisa é você fazer um psicotécnico para alguém e dizer que ele tem vocação para engenheiro. Sim, entendeu? sim. É disso que eu tô falando. Entendi. Outra coisa é bater prego. Prego não, mas você quebrar pedra para fazer uma faca e abrir a barriga de um bicho. O cara nascer sabendo que ele precisa matar um bicho para comer é diferente dele... De você fazer um psicotécnico e dizer, olha, você aqui pode ser médico, você tem essa área de artes. Mas é que eu tenho dificuldade em não acreditar que cada pessoa tem algo pra agregar na vida, entendeu? Sim. Pode ser que não seja tipo... Porra, não vai ser o cara que vai descobrir a nova teoria do buraco negro, caralho. Mas o cara, ele vai ser um artista. Não artista, porra, menosprezei os artistas. Deixa eu pensar em outra coisa aqui. Ele vai se fuder falando isso. Ele vai se fuder. Vai ter que pedir desculpa pra esse mundo inteiro, cheio de gente que enche a paciência. Não, mas tudo... Presta atenção. Eu não acho que todo mundo tem alguma coisa pra trazer pro mundo. Não porque todo mundo não seja importante. É que eu acho que essa noção de importância, na realidade, ela serve para a gente achar que nós temos alguma coisa para dar para o mundo, sabe? A maior parte da nossa vida é levada em a gente tentar resolver problemas. A gente continua sendo um ser que precisa comer, precisa dormir, precisa reproduzir e precisa morrer, certo? E lidar com esse fato. Quer dizer, a gente não resolveu o problema. Se a gente pegasse uma máquina do tempo, certo? E viajasse 200 mil anos atrás e falasse as línguas, mas é uma hipótese, né? Chegasse lá e falasse, fosse com Cro-Magnon, fosse com Neandertal, certo? E ele perguntasse para nós, e aí, vocês resolveram? A gente morre e continua vivo? A gente não sabe porra nenhuma. Zero. Nada além do que se sabia 250 mil anos atrás. Sobre isso, não se Nada. sabe mesmo. Sim, sim. E sobre essas questões, por que eu existo? O Neandertal ia te perguntar. E aí, por que a gente existe? Não sei, talvez tenha um sentido, uma missão. Tudo isso é muito abstrato, certo? Subjetivo. A gente continua... subjetivo. Se eu acredito numa... Veja bem, para mim pode ser subjetivo que eu tenho 50 milhões de euros. Na realidade, eu não tenho. Sim, sim. Deus ou entidades do mesmo tipo é da mesma ordem. Não depende se eu acredito para existir. Ela deve ou não existir, independente se eu acredito ou não. Sim, sim. Certo? Porque achar que a crença é importante porque eu preciso dela é uma afirmação psicológica. Não tem nada a ver com a realidade objetiva. Deus existe ou não, independente de eu acreditar nele ou não. Sim. Eu posso achar que Deus existe, isso me faz bem, certo? Como muita gente acha que faz, e provavelmente sim, na maioria dos casos, mas isso não diz nada acerca da existência da tal entidade suposta chamada Deus, ou seja lá o que for. Sim. A mesma coisa vida após a morte, ou ela existe, ou ela não existe. Não depende do que eu acredito. Eu posso entender que acreditar na vida após a morte me faz bem, mas isso é da mesma ordem de falar que eu só gosto de transar com a mulher vestida de freira. Certo? Tem a ver com a vida psicológica. Sim, sim. Não tem nada que ver com nenhuma realidade além disso. Sim. Então, assim, nesse sentido, quando eu falo propósito, eu não estou falando que pessoas não possam encontrar propósitos pelas razões as mais variadas.
Eu não acho que uma pessoa encontra um propósito porque ela acorda de manhã e diz, eu vou procurar um propósito. O que ela vai encontrar é o carro que ela quer comprar, um desodorante, ou eu resolvi ajudar todo mundo na humanidade. Ela inventou isso. Só vai funcionar se não for só racional, entendeu? Que nem no teu caso. Você disse que você passou por uma situação ruim, e aí você começou a ver um curso, e esse curso fez sentido para você. Sim. Certo? E como fez sentido para você, impactou o resto da sua vida. E fez sentido prático. Uhum. Né? Como o sentido normalmente tem que ser prático. Quando eu perguntei quem disse que tem propósito, eu estava falando propósito maior. Uhum. Eu entendo que pessoas encontram propósitos na vida, eu mesmo encontrei um, mas isso não significa que eu acho que dá para exportar esse propósito. Dá para eu pôr no papel, como muita gente tem mania de perguntar, e aí, que conselho? Sim, com certeza. Quase todo mundo se fode. Certo? Sim. E aí, quando você tem 22 anos, 25, você se fode, mas tá ainda bonito. Mas tá jovem. Tá tal. jovem, tem 25 anos, parece que você é meio radical. Aos 55, você só é pobre, ressentido, fudido. Mas será que não é o negócio que Nietzsche falou? Que todo mundo ia ter que encontrar o próprio Deus, encontrar o próprio propósito. Não é uma parada assim? O que não significa que ele estava certo, né? E nem significa também que existe algo metafísico predestinado pra você. Eu acho que não existe nada de metafísico e nada predestinado. O Nietzsche, ele fez uma profunda... O Nietzsche é filho do Schopenhauer, né? Então, filho no sentido filosófico, né? Herdeiro. Então, ele é alguém que passou pelo trauma da filosofia do Schopenhauer, que é afirmar que o cosmos, a natureza humana e tudo que existe é movido pela tal vontade louca, incontrolável, insaciável e cega, que eu falei no começo. Quer dizer, o Schopenhauer, ele estabeleceu uma ruptura, o pessimismo do Schopenhauer, quando você me perguntou, ele estabeleceu uma ruptura na história da filosofia, por isso que ele é tão importante, é considerado o primeiro filósofo irracional. Não que ele fosse doido, mas que entende que o ser da realidade não é nenhuma harmonia, nenhum equilíbrio. É louco. Isso está nos animais, está na gravidade, está nos cometas que bate por aí, está no nosso... É o caos. É o caos que, na realidade, é fruto de um impulso contínuo que o Nietzsche assimila essa ideia. Só que ele vai chamar de vontade de potência, né? Ele assimila essa ideia, ele faz um percurso super destrutivo da religião, dizendo que se você acredita em Deus, você é um ressentido, covarde, bundão, certo? Ele critica a moral, dizendo que a moral é uma invenção dos fracos, para controlar aqueles que não têm medo da falta de sentido da vida, certo? E ele faz uma crítica da metafísica, dizendo que Platão era um ressentido chique que inventou uma dualidade do mundo imaterial perfeito e disse que esse mundo aqui é uma merda. Então, essa coisa que o Nietzsche falou que as pessoas têm que encontrar o sentido, na realidade o Nietzsche estava imaginando que iria existir um além do homem, como ele falava, que seria alguém que ele definia como não terá necessidade de nenhum artigo de fé. Então, isso que o Nietzsche fala de encontrar sentido não é um artigo de fé. É você ter uma vida estética, como se fala em filosofia. Se você perguntar para o Nietzsche qual é o sentido da vida, ele vai dizer para você que é o gosto. O gosto. O gosto é você viver as sensações. É você viver a vida com paixão. Certo? Essa é a utopia nietzschiana, porque isso é uma utopia. Você consegue de vez em quando é mais jovem, você talvez, se der sorte, consegue mais. Depois de uma certa idade, fica mais difícil, né? Mas, assim, é a ideia do pathos, como se fala no grego. É você viver surfando na onda do acaso, né? Da contingência, como a gente fala. Zero sentido no horizonte, certo? Mas você perdeu o medo dessa falta de sentido e você se identificar com essa fúria criativa. Aquela ideia de tudo que tenta me matar e não me mata me deixa mais forte. E aí eu posso encontrar sentido numa determinada coisa, você pode encontrar em outra, mas é aquilo que o Nietzsche chama, os nietzschianos chamam de vida autoral. Para o Nietzsche, a vida deve ser uma obra de arte, a sua própria vida. Você deve vivê-la com tesão, com coragem, sem esperar nada em troca. É bonito pra caralho, sedutor pra caralho. Eu acho que é passível de ser feito em alguma medida, dependendo de condições prévias, mas é completamente fora da maioria das pessoas conseguir viver desse jeito.
Até os 20 anos talvez dê, se ela der sorte. No final ela começa... A realidade bate na A porta. realidade bate na porta. Tá, o princípio de realidade que falava o Freud bate na porta. E normalmente quando você não abre, chuta a porta. Não adianta só ignorar, né? Ela vai te pegar. Ela vai chutar a porta. A realidade vai entrar por dentro de você, pela sua cabeça, pela vida que é uma coisa fora de controle. Verdade. Mas você acredita na potencialidade de todo mundo alcançar isso? Não. Você acha que tem gente que simplesmente nem se quisesse ele conseguiria? Eu acho que o Nietzsche, ele segue um caminho... O Nietzsche foi o primeiro filósofo que eu estudei sistematicamente na graduação. Me encantei com o Nietzsche justamente... Eu via de uma formação no Freud, e Nietzsche, Schopenhauer e Freud são razoavelmente próximos do ponto de vista da concepção de ser humano. Né? Claro que Schopenhauer e Nietzsche não são médicos psicanalistas, né? Não inventaram tratamentos. Mas, assim, o Nietzsche ele faz uma excelente crítica ao ressentimento. Ele compreende muito bem, digamos assim, o ethos do herói trágico. Quer dizer assim, a vida não tem sentido nenhum, porra nenhuma, mas eu vou pra cima dela, certo? Tem uma Vou fazer sentido nessa merda. Foda-se, né? Mas é assim como quem vai pra guerra, certo? A tragédia é um tipo de literatura produzida numa sociedade guerreira. A sociedade grega era guerreira, né? A filosofia nasceu no meio de uma sociedade guerreira, né? E eu acho isso tudo do caralho no Nietzsche, assim. Acho que a crítica que ele faz à religião é bastante sólida, né? Tanto a que ele faz, quanto o Freud faz, quanto o Marx faz, né? O que não significa crítica a Deus, porque Deus você não tem como pegar de jeito nenhum. Mas a organização psicológica e social das religiões. Mas o super-homem é uma utopia. Eu acho e O quase super-homem. É esse tal homem Que assim, pode transcender. que transcende. Eu acho que a maior parte começa a sonhar com o super-homem e acaba tomando remédio mesmo. Pode ser. Entendeu? Antidepressivo. Sim, mas seria se o super-homem fosse facilmente alcançável, ele também não seria um super-homem, né? É que o super-homem do Nietzsche a gente acaba associando a ideia do super-homem. O super-homem do Nietzsche, que ele chama um homem além e acima do homem, essa utopia do homem que não precisa acreditar em nada, que não tem medo de nada. Eu acho que algumas pessoas em alguns momentos da vida conseguem chegar Incorporar perto disso. esse herói. Conseguem incorporar isso porque já tinham elementos psicológicos e de vida, entende o que eu quero dizer? Que por alguma razão tornou possível a ela, Essa de incorporação. repente, foi muito amado pela mãe, a mãe era do caralho, pensando psicanaliticamente aqui também, né? A mãe era do caralho, o pai não era um bosta, também era razoável, funcionou alguma coisa ali. Então a pessoa consegue ter um jogo de cintura na vida, consegue, de repente, lidar com ideias como, olha, não sei se tudo que faço tem sentido, se eu tenho missão, mas foda-se, eu gosto de ir para a escola, eu gosto de trabalhar. Uma certa substancialidade psicológica que torna ela mais possível, de repente, chegar numa condição de vida em que ela seja menos dependente de artigos de fé, que é uma frase do Nietzsche, né? Então, assim... agora, a ideia de que isso venha a ser um procedimento que alguém põe em prática e consegue chegar e que todo mundo chegue, eu acho que isso é uma utopia, como o socialismo é uma utopia e como a meritocracia é uma utopia. Entendi. É isso que eu acho. Interessante. É. Né? Sim. Tipo, Você é meio nietzschiano? Você gosta do Nietzsche? eu era mais. Cara, ó, só pra deixar claro, eu não estudei nada de Nietzsche. Eu não sei, eu sei o que me falaram, filme, palestra e o Mas você é caralho. simpatizante. Não, eu era mais. Era Agora mais. eu não compro essa versão do mundo. Eu acredito o oposto, mas pode ser que eu seja jovem e ingênuo. Você acredita no oposto na ideia de que Deus criou o mundo, é isso que você quer dizer? Não, na ideia que não é utopia. Que eu acho que todo mundo sim. nasce com um propósito divino pica, só que a gente não alcança ele, porque ele não é dado de graça, tá ligado? A questão da vida é essa, né? Não é tipo, todo mundo vai conseguir. É a questão, todo mundo pode conseguir? Não sei. Eu acho que essa ideia de que Deus nos criou... É possível, não tem como provar que não é. Ninguém tem como provar. Claro. Né? Assim, mas a minha impressão é de que essa versão é uma versão atualizada da ideia de que Deus ama todos nós, numa versão mais marqueteira, entendeu? Então todo mundo nasce com o propósito do caralho,
e cada ser humano no mundo, né? Mas é uma versão, claro, uma versão repaginada da ideia de que todo mundo, Deus ama todo mundo que cria, sabe? Que sua vida faz sentido, mesmo que seja uma merda. Exatamente isso. E assim, o problema do sentido na vida é muito sério. Eu não acho que não é sério. O que eu acho é que normalmente a gente encontra o sentido sem saber direito como encontrou. Entendeu? Quando você vê, você tá ali, de repente uma coisa está fazendo sentido para você, e antes não estava fazendo, e de repente aconteceu alguma coisa e faz. A gente também tem a nossa plataforma, cara. Vira membro da nossa plataforma para conseguir ícones exclusivos em eventos especiais que a gente vai fazer, e também para receber presentes que a gente recebe aqui no Flow, e a gente vai redirecionar para vocês. A gente tem mais de, sei lá, 50 presentes já para ir dando através do nosso concurso de quem tem a melhor sorte. Eu estou falando do Kierkegaard, dos estágios, é ele que inventou, não fui eu, né? Não foi outro filósofo, foi ele, né? O que ele diz é o seguinte: tentamos escapar da angústia através de 3 estágios, que na verdade são 4, como os mosqueteiros. São 3, mas são 4, né? Mas vocês vão ver que são 4. O primeiro é o estético, que ele chama de Dom Juanismo. Ele usa a figura do Dom Juan, que é aquele homem que seduz mulheres, seduz. Quando ela demonstra interesse, ele fica com ela um tempo, depois ele brocha. Aí ele seduz outra. Dom Juan. Né? E aí depois ele vai até que chega a hora. O Mozart fez uma ópera famosa sobre Dom Juan, chamada Don Giovanni. Né? Chega numa hora que ela deu um sorriso, ele já brochou. Aí vai para outra. Ela virou a cabeça para ele e brochou. Significa o quê? Que chega num ponto que quando você quer colocar sensações no lugar da angústia, as sensações perdem o valor. Porque não consegue resolver a angústia. Aí ele diz que você desespera de ter sensações na vida. Quando você escolhe ou acha que você vai ser uma pessoa super ética nos afetos, agora passei para o estágio ético, né? Todo momento conceitual, tá? Então, assim, quando você acha que você vai ser uma pessoa completamente ética na vida, uma pessoa super correta, não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Primeiro, você não vai conseguir ser correto. Você vai sofrer 2 vezes, uma tentando ser correto e a segunda fracassando diante da própria autoimagem. Né? Você vai complicar enormemente sua vida. Você vai ter que mentir muito para você. Né? Ninguém consegue viver kantianamente. Kierkegaard está falando para o Kant isso aqui. Mas isso é uma outra história. Né? Então, assim, o resultado é que você vai desesperar de você ser uma pessoa, buscar ser uma pessoa menos ruim. Que faz sentido você não buscar não ser uma pessoa. Não se trata de fazer um discurso sadiano, certo? Vamos massacrar, torturar, violentar, estuprar, amarrar, tipo Sade. Filosofia da Alcova, né? Infortúnios da Virtude, né? Justine ou Infortúnios da Virtude. Não é essa a discussão que o Kierkegaard faz. Mas ele quer dizer que quando você quer usar uma expressão da psicanálise, tamponar a angústia, tapar a angústia, certo? Com sensações, pulando em vulcões, atravessando o mundo de bicicleta, conhecendo praias que ninguém nunca esteve, ou indo ao fim do mundo se você for um terraplanista. Né? Você acha que você vai chegar até o fim do mundo. Né? Meu Deus, Galileu, Copérnico, esses caras nunca imaginaram que um dia a Inquisição ia voltar. Né? Mas tudo bem. Né? Então, assim, para chegando no fim do mundo buscando sensações, não vai dar. A angústia vai aparecer em você lá. Por quê? Porque angústia. Por que angústia? Porque nós somos seres humanos que nos descolamos de certos esquemas de significado. A sociedade avança não no sentido que está ficando melhorando. Ela anda para frente. Não tem como voltar para trás. Né? Não adianta querer buscar recuperar a família brasileira dos anos 50. Primeiro porque não existe a família brasileira dos anos 50. Não existe, nunca existiu. Né? Aliás, o Nelson Rodrigues mostrou muito bem isso nos anos 50, 60, 70. Né? Tem que andar para trás, né? Não tem como voltar para trás. É claro que você pode andar evitando certos abismos, né? Mas não tem como andar para trás. Mas não vai adiantar, a angústia não vai desaparecer. Por quê? Porque nós somos seres, segundo o Kierkegaard, e é importante esse autor, quer dizer, ele não é um dinamarquês doido que estava bêbado,
escrevendo, né? Por causa do frio, né? Ele é alguém que sacou uma questão, que é essa questão de um certo sentimento de desorientação, dificuldade de estabelecer valores, desorientação com relação a objetivos, propósitos. Qual é o propósito da vida? Ganhar dinheiro. Não dá só esse propósito. Quando você ganha muito dinheiro, até parece que é propósito, né? Mas, assim, a fórmula que nos oferecem hoje, ela produz uma série de sintomas. Mal-estar de todos os tipos, que eu estou apresentando para vocês alguns deles aqui. No ético, a mesma coisa. Você acha que você vai ser uma pessoa super honesta, você fracassa nisso, você desespera da ética, assim como você desespera do mundo dos afetos. A melhor forma de você achar que não vale a pena amar ninguém é achar que você vai amar uma pessoa sendo boa o tempo todo, sendo correta o tempo inteiro, fazendo só o que é certo. É a melhor forma de você destruir qualquer relacionamento. É o tempo inteiro você achar que você vai... Imagina isso no âmbito das relações sexuais, né? Assim, imagina se você respeitar uma pessoa sexualmente a vida inteira, você não faz nada com ela. Aliás, parte do desejo sexual passa pela ideia de que você atravessou o samba em algum momento. Eu sei que precisa ensinar isso hoje em dia, né? Você precisa falar disso, trazer isso à tona, né? A última área do significado, segundo Kierkegaard, é o que ele chama de estágio religioso. Então, busca das sensações, busca de uma vida correta, ética, rígida, e busca de pertencimento a uma doutrina religiosa, né? Essa, assim, vocês vão ter tempo de conversar um pouco com o Ed sobre isso daqui umas 2 semanas, mas essa, assim, religião sempre ofereceu significado, como eu falava no começo, né? E, assim, o Kierkegaard vai dizer o seguinte: olha, se você acha que você não vai ter angústia, e ele era teólogo e pastor, hein? Certo? Kierkegaard, né? Então, assim, era um pastor meio vagabundo, bebia demais e tal. Mas às vezes, não dizem por aí que só os pecadores virão a Deus? Então, só quem bebe demais ou faz alguma coisa errada demais pode entrar no paraíso, de repente, né? Mas assim, sem entrar no mérito religioso enquanto tal, ele vai dizer, olha, se você entrar numa comunidade doutrinária, não vai resolver sua angústia. Por quê? Porque você vai perceber que dentro da comunidade doutrinária, o inferno está lá do mesmo jeito. Fracassos, mentiras, hipocrisias, pessoas mais assim, menos assado, né? Humano demasiado humano, como diria o Nietzsche, certo? Então, o que vai acontecer com você? Você vai desesperar da vida religiosa. Perder a fé, né? Então, você vai desesperar de uma vida com prazer e sensações, se você achar que isso resolve e é significado para a vida. Você vai desesperar da ética, se você achar que você vai conseguir ser uma pessoa plenamente correta o tempo todo. E você vai desesperar da fé doutrinária religiosa, da articulação da vida religiosa numa comunidade, como se fala, porque se você achar que ali é uma igreja de santos, como se falava no começo do cristianismo, né? Interessante porque Santo Agostinho, filósofo que eu já li e leio bastante, ele tem um pau ali no dado momento, né? Santo Agostinho, agora eu fui lá para trás. Mas hoje é sexta-feira à noite, a gente pode fazer maldade. Então, assim, ele entre século IV e V, né? Fui lá para trás. Então, assim, o Santo Agostinho teve um pau com uns caras chamados donatistas, momento teológico, né? Que eram uns cristãos assim meio loucos, que perseguiam cristãos que haviam mentido sobre, dado uma de Pedro básico, mentido sobre Jesus com medo do momento de perseguição. E os donatistas afirmaram que todo mundo que negou o cristianismo, com medo da perseguição romana naquele momento, não podia voltar à igreja. E eles queriam fazer uma igreja de santos, como se fala. E o Agostinho vai defender a ideia que a igreja é uma igreja de pecadores, não é um bordel, né? Apesar que o Agostinho é famoso por dizer, Deus me dá a castidade, mas não hoje. É sexta-feira.
castidade sexta-feira é um pecado. Né? Mas assim, né? Esse é um pecado, a sexta-feira. Mas assim, eu lembrei dessa questão da Igreja dos Santos, que é um debate interessante dentro da origem do cristianismo. Você percebe muito bem, o Santo Agostinho é um filósofo que, apesar que é um tema muito anterior, mas ele tem uma certa intuição justamente para essa questão de um molejo do amadurecimento. Né? Certo molejo, essa ambivalência, inclusive de perceber que às vezes você não encontra significado mesmo. Você não encontra propósito. Se você achar que tudo tem que ter propósito, você já estará precisando de medicação. Né? Tudo. Algumas coisas sim, outras não. E, às vezes, não ter propósito relaxa, repousa. Né? A ideia é que você tem que encontrar e ter propósito em tudo que você faz. Não dá para repousar. Você fica paranoico. Né? Então, assim, essa ideia de que você vai conseguir resolver essa angústia com relação ao problema do propósito, certo? Dito de outra forma, o problema do significado da vida, certo? E que você vai encontrar, seja ele no âmbito estético das sensações, seja no âmbito da conduta reta, moral. Uma das coisas que eu observo entre os mais jovens hoje em dia é uma enorme angústia com relação a ser completamente ético. Né? Isso é uma questão assim que leva muita gente ao sofrimento. Quando você quer ser ético o tempo inteiro, você começa a ter problema de identidade, você tem problema de relacionamento, problema de... Eu não estou dizendo que você tem que ser mentiroso o tempo inteiro e que você tem que ser corrupto. Eu não estou na polarização, sabe? Aquela coisa bipolar assim. Ou você é X ou você é Y, então você não existe. Né? Aí tem um quarto estágio, né? Eu falei que são 3, mas são 4. É porque o Kierkegaard divide o 3 em 2. Por isso são 4. Existe o religioso 2, que ele chama de salto na fé. Mas no nosso âmbito aqui, da nossa discussão, eu diria que esse último estágio é um estágio mais relacionado a você, justamente como eu dizia antes, dava o exemplo, agora eu vou dar o conceito, é a possibilidade de você entender que a angústia não vai passar. Ela não tem cura. Ela não tem solução. Nunca vai acabar. Quando você olhar para cá, fugindo, ela vai aparecer aqui. Não significa que o tempo inteiro, não significa que você tem que fazer sexo com ela porque você é super descolado. Não é isso. Né? Não é isso. Né? Mas assim, significa, a ideia do Kierkegaard é que assim, o salto na fé que ele fala, o salto na fé que existe um Deus, ele é teólogo, né? E de que esse Deus não está necessariamente no âmbito doutrinário institucional, essa é uma outra discussão que vai para o âmbito espiritual enquanto tal, que eu não vou explorar hoje, né? Mas é a ideia de que a única forma de você lidar com a angústia é saber que a angústia é você. É a nossa substância. Né? Sempre parece que tem alguma coisa fora do lugar, sempre parece que tem alguma coisa que não devia ser assim. E, portanto, esse debate sobre como vender significados, né, que, na verdade, é uma disciplina do marketing, associar significado aos comportamentos, associar significado aos produtos, né, como eu dizia, de comida ou de viagens, ou procurar ter um comportamento de luxo, que também é significado, gente que quer ter um comportamento de luxo. Comportamento de luxo é você não desejar muita coisa, não procurar muita coisa, é ir de pijama no Iguatemi, por exemplo. Isso é um comportamento de luxo. No mercado de luxo, quem se veste chique, põe salto alto para ir no Iguatemi, está perdido. Você no Iguatemi, você vai de pijama. Por quê? Porque é só uma terça-feira na sua vida. Não é um sábado. Entendeu? É só uma terça. É um dia banal. Você vai lá comer alguma coisa ou comprar alguma coisa besta. Como uma bolsa Louis Vuitton. Uma Prada. Né? Uma coisa besta que você faz qualquer dia. E aí você vai de pijama, de chinelo, né? Com aquela cara de bode, que é a cara chique, sabe? Bode, tédio,
Por quê? Porque tem tudo que tem no mundo, então está sempre entediado, está sempre olhando para um horizonte, assim, né? Essa é a cara chique, que tem também o âmbito do comportamento de luxo como significado, né? Então, assim, você tem aí toda a gama de produtos que você pode vender, seja no âmbito de sensação, no âmbito ético, no âmbito religioso. E a ideia, fechando para ouvir as perguntas de vocês, assim, a ideia, pelo menos a ideia que eu tento passar para vocês, e é um pouco que anima a conversa de toda a série, inspirado nessa ideia do salto que fala o Kierkegaard, é a ideia de que a angústia não vai passar. E se você quiser resolvê-la com algum significado fake, né, do tipo acreditar que você é a pessoa do Instagram, de fato, né, acreditar que você consegue editar a sua vida afetiva, a sua vida emocional, né, você conseguir acreditar que você não está morrendo de medo porque a inteligência artificial vai tomar seu emprego, porque alguns ela vai, né? Ela vai tomar. E assim, certos empregos que lidam com dados, o que a gente chama de revolução cognitiva, né? Ela vai tomar e a gente vai ter que se virar com isso. Vai ter que inventar modos de viver com esse negócio, porque ao mesmo tempo a gente vai adorar ela. Quem consegue viver sem Waze? Você confia mais em você? Eu não confio mais em mim. Mas eu não confio em mim numa série de coisas, né? Eu não confio mais em mim do que no Waze. Entre eu e o Waze, eu prefiro o Waze. Ele às vezes dá pau, mas eu dou mais pau do que ele. Certo? E o Waze é uma inteligência artificial banal, que fala com você. No Brasil tem uma chamada Alessandra. É o nome dela. Diz para onde entrar, as ruas. É aquela obsessiva que fala o nome da rua, quantos metros está, que número que é, onde que tem um policial, onde que tem um buraco. Ela fala tudo para você. Né? Ela cuida de você absolutamente. O nome dela é Alessandra, daquele algoritmo, né? Então, assim, daquela voz lá, o algoritmo é o Waze como um todo. Então, assim, caros irmãos, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia, que assim, o mundo contemporâneo repleto de adultos infantis. Esses adultos infantis, nesse universo, serão adultos que acabam comprando significados que são meio fracos e meio fakes, quando, na verdade, o amadurecimento estaria mais, é uma hipótese, todo mundo é obrigado a acreditar nisso, né? Estaria mais perto de uma certa lida com a angústia, com a ansiedade, com a insegurança, com a incerteza, às vezes com o que a gente chama na filosofia de contingência, que é o nome chique em filosofia. Quando o filósofo fala contingência, é um momento reverencial. A contingência, né? É um nome chique para sorte e azar, né? Então, que todo esse conjunto de elementos, me parece que o amadurecimento, a não infantilidade, a aceitação do amadurecimento está mais associado a perceber que, às vezes, não é claro o propósito, não tem propósito, não tem significado. E por incrível que pareça, talvez, nesses momentos, você consiga respirar melhor. Obrigado. Vamos às perguntas. Se você está expondo sua vulnerabilidade para engajar, você está no estágio mais terrível de se vender, né? Sim. É uma monetização completa de si mesmo. Mas é isso que são as redes sociais. As redes sociais são marketing digital. É você vender você mesmo. Na forma mais clara que existe da mercadoria tomando conta de você, da sua vida. Isso é uma característica narcísica. Voltar para si mesmo, achar que você é o centro do mundo, que tudo se refere a você e, no fundo, você ter uma incapacidade, porque a possibilidade de enxergar macro significa que você tem alguma energia libidinal. Há uma idade em que você começa a perder funções físicas. Sim. Não é só perder a beleza, você começa a perder funções físicas. Não consegue, né? Tomar banho. E você vai... E como você tem hoje
É mais ou menos, vou fazer um paralelo com o problema do aquecimento global, sabe? O planeta Terra ele já esfriou, já esquentou. Tudo bem, por causa do ciclo que sempre aconteceu, mas por causa da matriz fóssil, ponto. Né? Mas o fato é que hoje um esquentamento do planeta, como já aconteceu antes, seria de fato uma catástrofe, porque a gente transformou o planeta num resort. E como ele é um grande resort, não pode mudar nada, nada. Quando houve esquentamentos há 2.500 anos atrás, há 1.500 anos atrás, 10.000 anos atrás, era outro impacto, porque o mundo ainda era muito aberto à natureza. Eu não estou fazendo uma nostalgia do passado, né? Não se trata de nostalgia do passado. O mundo, as coisas nunca foram boas e nunca foram fáceis. Mas o que eu quero dizer é simplesmente quase geograficamente. O mundo hoje é um resort. Todo mundo quer seu desejo realizado, todo mundo acha que tem direito ao mundo que lhe sirva. Portanto, uma situação como a mudança climática, que vai alterando a relação com a natureza, com os produtos, com o espaço que você vive, de fato, hoje, se transforma numa catástrofe gigantesca. Então, você vê assim, ter propósito na vida é uma coisa que algumas pessoas têm, outras têm menos. É assim como vocação para uma profissão, né? É um luxo, é um fato. Algumas pessoas têm, outras não têm, trabalham no que tem que trabalhar, porque tem que viver, make a living, como falam os americanos. Então, propósito é a mesma coisa. Tem pessoas que têm propósito por uma questão de temperamento, sei lá. E, às vezes, algumas pessoas têm propósitos péssimos. By the way. Então, propósito é um substantivo, né? Perigoso. Que pede adjetivo para você saber exatamente qual é. Mas no mundo que a gente vive hoje, não. Propósito virou um signo de que se você tem propósito, você é uma pessoa legal. Autorrealizada. Algumas pessoas que têm propósito, é melhor você manter distante de você. Exatamente. Né? Agora, esse vínculo, né? Consciência, propósito, autenticidade, como você mesma falou, é um escândalo a palavra propósito, porque ela hoje domina e muita gente acha que isso foi uma descoberta dos milênios, agora dos Zs, né? Quando, na realidade, é porque uma característica do mundo narcísico, isso é uma das forças da argumentação do Lesch, do entendimento dele, do uso, melhor dizendo, que ele faz, é ele perceber que a cultura do narcisismo ela vai muito bem com a sociedade de mercado e com o capitalismo. E aí você fabrica e vende propósitos. E aí as pessoas saem comprando propósitos. E aí gera sofrimento ao mesmo tempo. Porque se eu não tenho um propósito, eu sofro. Exato, o mercado da saúde mental para suprir quem está sofrendo porque não achou propósito. Olha só. Olha, eu acho que grande parte da humanidade vive sem nenhum propósito. E como eu disse, às vezes, isso pode até ser mais safe. Porque muita gente com propósito... Eu li um artigo que o sujeito falava sobre ideologia política em partidos, né? E ele falava assim, eu acho muito importante terem partidos fortes com ideologias fortes, mas jamais como maioria no parlamento. Quer dizer, o partido ideológico forte, ele funciona na oposição, perseguindo determinadas pautas, mas se ele for maioria no parlamento, seguramente ele vai ser ditatorial. Inclusive, o querido sobrinho do Freud foi muito importante nisso, porque a descoberta de que você vende significado junto com os objetos. Exato. Porque se fosse só comprar o que a gente precisa, já tinha dado pau. Já tinha dado pau. A economia não girava, não havia revolução industrial. Não ia haver sociedade contemporânea, não ia haver esse consumo gigantesco que existe, que cada um quer um café para chamar de seu. Né? Se não tiver um café para chamar de meu, o mundo não me ama, não me dá direitos. E é muito interessante como o Lesch percebe que essa cultura da consciência, né? Tem não é discípulo dele de forma nenhuma, mas alguém que transita por essa chave que é pôr em diálogo psicologia e sociologia, que é o Frank Furedi, aquele húngaro que residiu na Inglaterra há muito tempo, mas hoje vive em Bruxelas, que é essa percepção muito clara
que na cultura do narcisismo você precisa o tempo inteiro comprar signos. Você tem que comprar signos. Sentido. E um dos signos que ele fala, apontando aqui para o Lesch, né? Que ele fala, o Lesch, no livro, ele percebe que a cultura do narcisismo é uma cultura de uma sensibilidade terapêutica. Ai. E é importante segurança psíquica, porque é um recurso que na cultura do narcisismo não existe, é muito raro. Né? Depois, veja, o narcisista é um excelente consumidor no século XXI. Excelente. O mundo no século XXI, o narcisista, ele... na realidade, o Lesch descobriu uma verdadeira revolução. Os narcisistas tomaram poder. Tomaram poder, né? Narcisistas do mundo, univos. Não foi os proletários, foram os narcisistas. Essa é muito boa. E veja, o culto da consciência, né? Essa sensibilidade terapêutica, essa coisa de que há uma atmosfera terapêutica, uma busca de sensações momentâneas que reforcem aquilo que você sente. Imagina toda a literatura de autoajuda e motivacional que navega de braçada numa cultura que é pautada por subjetividades miseráveis, sofridas. A gente vive dentro dela. Exatamente. E ela nos contamina o tempo inteiro. Tudo tem que ser terapia, que é o que o Freud também vai retomar, né? Exato. Esses signos, ele vai percebendo que são signos, já no comecinho do século XX, são signos terapêuticos, voltados para o vocabulário terapêutico, né? E a mesma coisa que o Lesch, ele reconhece justamente uma era de vulnerabilidade.